igreja com a paz do Senhor. Amém. Sauda a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Em primeiro lugar, para mim é um motivo de muita alegria. Eu quero agradecer ao meu Deus por mais uma oportunidade que Deus nos dá, a todos nós de estar aqui. E eu estar vindo de Juiz de Fora para cá. São quase 12 horas, são 12 horas de viagem. Isso com um atraso de ônibus. Mas Deus nos dá a vitória. Estava em Andradina com meu pai e faz um ano já que estamos de Juiz de Fora, trabalhando para o Senhor. E em segundo lugar, eu louvo a Deus pela vida do pastor Jorge. Deus abençoe o pastor Jorge, juntamente o irmão pastor José, os obreiros desta casa. Realmente, irmãos, eu fui criado aqui e vim em Tirapina, não vim aqui, me incomoda muito. Também louvo a Deus ver 2 jovens aqui na igreja, o Ismael, né? Isso mesmo? Acertei? Ismael e o Emerson. Cadê o Emerson? Está lá fora, né? Louvo a Deus por ver esses 2 jovens aqui na casa do Senhor. Que Deus abençoe. Marquinhos, Daniel, foi o jovem que a gente, a adolescência nossa, aqui a juventude, passamos aqui, igreja poder sentar, louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é misericordioso conosco. Quero dar os parabéns ao pastor pelos músicos aí. Eu louvo a Deus por passar a igreja e conhecer o pastor Jorge, porque foi o primeiro maestro que ter me ensinado música aqui. Apesar que na época eu não aproveitei muito, hoje meu pai me cobra, mas eu louvo a Deus que lá em Juiz de Fora, Deus está fazendo eu aprender música. E é muito bom quando a gente serve o Senhor e toca na casa do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Amados, quem trouxe a sua Bíblia, abra a Bíblia no livro de Dr. Lucas. Aleluia. Toda a honra, toda a glória dada para o Senhor Jesus Cristo. Estou aqui em Tirapina. Vim visitar a minha futura esposa, a minha noiva Karina, que mora aqui na Nova Tirapina. Já faz um ano mais ou menos que eu estive aqui da última vez. E Deus está provendo, abrindo as portas para a gente se casar. Fiquei aqui por um bom tempo e Deus me levou até Andradina para me cuidar do meu pai e meu pai cuidar de mim. E agora Deus nos levou até Juiz de Fora para estar lá junto com o tio do meu pai e meu tio de 2º grau. E lá Deus abriu as portas, atravessando a Macedônia, estamos lá cuidando de um povo que vai morar no céu. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa. A vitória é nossa. Quem trouxe a sua Bíblia, a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 15. Louvado seja Deus. Lucas, no capítulo 15, versículo 18. Aleluia. Louvado seja Deus. Essa irmã que estava louvando aqui, qual é o nome da irmã? Ariadne. Enquanto a irmã estava louvando aqui, quando eu cheguei, estava lá sentado, Deus colocou no meu coração para dizer para a irmã: sossega, aquiete. O que Ele te prometeu é cumprir. Abaixo, me cantar na vaca. O que Deus prometeu na tua vida vai cumprir. E vai levantar pessoas para falar o que quiser. Mas o que Deus prometeu vai cumprir na sua vida. Assim como Deus está fazendo algo comigo, Ele vai cumprir na tua vida. Descanse. Amém? Louvado seja Deus. Toda a honra, toda a glória para dar ao Senhor Jesus Cristo. No livro de Lucas, capítulo 15, versículo 18, diz assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz de mim como dos teus jornaleiros. E levantar-se, foi para o seu pai, e quando estava longe, viu o seu pai, que se moveu de íntima compaixão, e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o seu filho disse: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao servo: trazei depressa o melhor vestido e vesti-lo, e pôr-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado. Repita comigo: e trazei o bezerro cevado. E
e matai-o e o comemos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão, teu pai, matou o bezerro cevado. Repita comigo: o bezerro cevado. O bezerro cevado. Porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse: pai, ao pai, eis que te servi há muito tempo, e que servi há tantos anos, sem nunca transgredido o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para, aleluia, para alegrar-me com os meus amigos. Até aqui, irmãos. Essa parábola é uma das parábolas mais conhecidas, a mais lida e mais pregada entre os pregadores que nós conhecemos. Mas o que me chama a atenção é os personagens dessa parábola. O Dr. Lucas escreve essa parábola, eu tenho comigo toda vez que eu leio, baseado numa família, com um pai que tem 2 filhos, e o seu mais novo veio a pedir a herança. Eu como pai, e alguns irmãos aqui como pai, eu acho que fica espantado, porque pela lógica nossa que vivemos, pelo o certo, que a herança é só dada para o filho quando vem a falecer os seus pais. Mas a Bíblia relata aqui para nós que o pai estava vivo. A Bíblia relata aqui que o filho chegou para pedir herança para o pai, mas com o pai vivo. E se meu filho hoje tem um filho de 5 anos chegar para mim, olha, lógico, ele não vai entender o que é herança, mas ele me pedir algo que está fora da questão da idade dele, até para ele, eu creio que eu vou sentar com ele e conversar. E eu creio que a Bíblia aqui também, eu lembro que aquele pai tentou convencer o filho, dizendo: mas meu filho, você tem tudo aqui em casa, você tem uma comida boa, você tem uma cama boa, você tem quem te serve na mesa, você tem o seu edredom, você tem o seu calçado, você tem um chuveiro quente, você tem o cavalo para você andar no pasto aí, você tem tudo para você. E por que você quer a tua herança? Amados, eu quero trazer para nós. O meu Deus, o seu Deus, que fez o céu, que fez a terra, que fez o mar, que fez a estrela, que fez o planeta, que fez as montanhas, que fez o ar, que fez a inteligência, que deu o fôlego de vida para nós. O meu Deus, o seu Deus, que fez tudo isso. Ele é meu pai, seu pai. E tem muita gente dentro da nossa igreja que está pedindo a herança do pai antes de Jesus voltar. Tem muita gente dentro da igreja pedindo herança para o pai, querendo matar Deus antes do tempo. Eu quero dizer para você que este pai, eu lendo essa passagem, ele tentou convencer seu filho. Tentou convencer o filho. Filho, não vá. O que você quer fazer lá no mundo? Não, pai, eu quero a herança, a minha parte, e eu vou viver o mundo. Eu vou viver por aí. Eu não quero mais ficar em casa, eu não quero te obedecer. Eu não quero mais a obediência do pastor, eu não quero mais a obediência da vida de adolescente, eu não quero mais a obediência da mocidade, eu não quero obedecer mais o diácono, eu não quero obedecer mais o evangelista, eu não quero obedecer mais os músicos. Ei, jovem, ei, irmãos, devemos ficar na posição. Não devemos matar o nosso pai antes do tempo, mas ficar na posição e esperar a volta de Jesus Cristo, porque Jesus tem o melhor para nos dar. Lá no livro de Provérbios, capítulo, se eu não me engano, capítulo 10, 22, diz assim: as bênçãos do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Deus lá do alto está sempre com a mão dele estendida para nos abençoar. Eu costumo falar que nós somos um ser humano um pouco complicado, que uma hora
direito, uma hora acorda, olha, não me dá nem a paz do Senhor. Olha, meu pagamento está atrasado. Olha, hoje estou com uma dor de vida terrível. Mas Deus não é culpado de nada, irmãos. Deus está sempre pronto para nos abençoar. Nas horas mais difíceis, Deus está sempre lá com o braço dele estendido para nos abençoar. Mas muitas vezes a gente não reconhece isso. A gente não reconhece. E aquele filho não reconheceu de tudo que tinha em casa. Mas queria apenas uma coisa, a herança. Muitas vezes a gente fica na igreja 20, 40, 50 anos. A gente ora. E parece que Deus não está ouvindo a nossa oração. Sabe o que faz? Deus não quer me dar minha herança. Eu vou dar um passeio. Eu vou desistir. Aquela igreja onde eu estou não está muito bem, eu vou para outra igreja. Ei, fica na posição. Fica no lugar onde você está, porque é aí onde que Deus vai te abençoar. É na posição que Deus vai te abençoar. Outra coisa que eu aprendi não é no meu tempo, é no tempo de Deus. É no tempo dele. Na Eclesiastes fala, há tempo para todas as coisas. E não é no meu tempo. Mas a Bíblia relata que o Pai deu para mim, toda vez que eu leio essa passagem aqui, o pai, quando tinha alguns servos, falou para os servos, ei, está vendo a roupa do meu filho lá, está no quarto dele? Prepara tudo. Prepara a roupa do meu filho, dá para ele aquela parte dele, deixa ele embora. E o filho foi. Mas, eu lembro essa passagem, eu tenho comigo que o pai tinha uma esperança que o filho vai voltar. O pai tinha uma esperança que o filho vai voltar. E o pai chamou no servo, você deu a roupa dele. Agora faz o seguinte, ficou algumas coisas dele aí, ficou. Pega aquela melhor roupa que eu ia dar para ele. Olha a bênção de Deus. Olha Deus trabalhar sem a gente entender o trabalhar de Deus. Pega aquela roupa que eu ia dar para ele, a melhor, guarda. Mas patrão, o filho foi embora, guarda. Pega aquele anel que eu ia dar para ele, aquele presente, aquele anel bonito, guarda. Pega aquele calçado, aquela sandália que eu ia dar para ele, guarda. Mas patrão, o seu filho foi embora, ficou um outro aí. Faz o que eu estou mandando. Guarda. Aquela bolsa, pega aquela bolsa, aquela mochila, põe tudo lá de dentro e traz para mim. Meu patrão está ficando doido. O filho dele foi embora, desobedeceu. Eu trago essa passagem para a minha vida. Meu patrão ficou doido. O filho foi embora, não quis obedecer o pai. Tinha tudo bom do melhor. Ah, se era eu. Se sou eu fico em casa. Tem tudo do bom do melhor. Tudo quentinho, tudo na mão. E foi e pegou. Agora você pegou, agora você guarda. Põe lá no armário, guarda lá. Deixa na guardadinha. Sabe por quê? O meu filho vai voltar. O meu filho vai voltar. A Bíblia fala de um bezerro. Não é o bezerro, mas um bezerro. É um bezerro sem defeito. Um bezerro perfeito. Porque para Deus tem que fazer tudo perfeito, direito, correto, certo. No caminho certo. Não na beira do caminho, mas sim certo. Então fala um bezerro. No meio de vários tem um. Porque Deus te escolheu para ser a luz do mundo. Nós temos que ser espelho e não igual ao mundo. Eu louvo a Deus por estar de pé, porque eu apontei muito. Mas louvo a Deus porque Deus está lá no alto. Eu creio toda vez onde eu paro para pensar que Deus me escolheu dentro do ventre da minha mãe. E Deus sabia que eu ia passar um processo para me aprender a dar valor às coisas boas, na palavra do Senhor. Eu sabia. E pela misericórdia de Deus, nós estamos lá em Juiz de Fora. Eu sou o segundo secretário de um evento que tem Lançando a Rede. É um trabalho voltado para os drogados. E eu sofri isso. E estamos lá trabalhando. São 3 jovens, 3 filhos de pastor. Estamos trabalhando, fazendo a obra do Senhor. Resgatando vidas. Lá em Juiz de Fora. Pessoas que estão nas drogas, pessoas que estão na prostituição. E com menos de 6 meses, nós estamos
fazer direito. E a Bíblia fala do bezerro. E aquele patrão chegou para o servo e falou assim: olha, pega aquele bezerro, aquele novinho que acabou de nascer, pega ele para mim. Mas para quê? Pega ele para mim que eu vou te falar. E foi lá, pegou o bezerro, está aqui, patrão. Agora me dá um banho nesse bezerro, bota o melhor perfume que você tiver aí. Mas para quê? Põe o perfume nesse bezerro para mim. Põe. Foi lá, deu o banho do bezerro, botou o perfume do bezerro. Agora traz para mim, olha, tá vendo esse sininho aqui? Tá vendo o sininho? Põe no pescoço dele. Põe no pescoço dele. Ah, patrão, o senhor me desculpa, agora o senhor ficou doido. O senhor ficou doido. O senhor pede para me guardar as roupas melhores que tem do seu filho. O senhor pede para me guardar o anel. O senhor pede para me guardar a sandália. O senhor pede para pegar o melhor bezerro. O seu filho está aí, o mais velho. Está aí. O senhor pede para me dar um banho no bezerro. Não estou entendendo mais nada. O trabalho do senhor não é para entender, mas é para ficar na posição. O senhor pede para me colocar o melhor perfume que tem aí guardado para botar num animal. E agora pede para me colocar um sino. Ei, igreja, esse sino é o tempo que Deus nos dá. É o tempo que Deus está dando. Sabe por quê? Quando Deus te escolhe, quando Deus, o pastor vê a pessoa que está tocando, está orando, sempre tem aqueles que ficam incomodados e começam a murmurar, porque só ele que canta, só ele que fala, só ele que prega, só ele que ora. É o sino, e o bezerro está mandando para lá e para cá, e o irmão ficou bravo, mas esse sino está me incomodando. Por que esse sino? Ei, igreja, esse sino é o tempo que Deus nos dá. Aonde o bezerro ia, o pai tinha uma fé. O meu filho está voltando. Porque aquele sino estava balançando. O meu filho está voltando. 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 É o tempo que Deus nos dá. Há tempo para todas as coisas. Mas existe uma fé que a gente não vê. E fé, eu aprendi que ela move montanha. Mas você não vê. Mas é uma ferramenta muito poderosa, chamada fé. E aquele pai tinha uma fé. O pai tinha uma fé. O patrão vira para o servo e diz assim: irmãozinho, começa a alimentar o meu bezerro. Mas o que eu vou dar? A comida para o bezerro engordar era fé. Mas como isso? Fé. É uma coisa que você não vê, mas uma ferramenta muito poderosa. Aleluia. Sabe por quê? Quando eu cheguei de Juiz de Fora, eu estava desempregado. Eu fiquei desempregado. E eu tenho um filho de 5 anos. Eu tenho que cuidar desse filho. Mas eu estava muito longe. De relógio, de ônibus. Praticamente 12 horas de viagem, e até um pouco mais, se eu não estiver enganado. Eu precisava de cuidar do meu filho de longe. Mas eu também desempregado, numa cidade nova. Conhecia os Juiz de Fora, mas bem pequeno. Época de escola, de férias de escola, eu ia para lá. E eu comecei a orar ao Senhor. Eu falei: Senhor, eu preciso trabalhar. Eu preciso que o Senhor me abra uma porta de emprego para mim. Eu falei para Deus: olha que a fé faz. E numa manhã de domingo, eu levantei, fiz um currículo. E os dados que eu tenho, todos, referências de trabalho, é em Tirapina. Uma firma, a Luísa, a Zintral, a Auge que tem aqui. Trabalhei na época com o Marquinhos, né, Marquinhos? Trabalhamos junto. E eu dou referência, e de repente você pega uma ficha de São Paulo, não tem nada a ver ali com o estado de Minas. Mas aquele domingo que eu levantei na consagração, eu levantei 6 horas da manhã, eu dobrei meu joelho na igreja, eu orei ao Senhor. Eu falei: Senhor, se o Senhor que eu sirvo de verdade, prepara o serviço para mim nessa cidade. Prepara, Senhor, porque eu preciso cuidar do meu filho. Eu preciso cuidar do meu filho. Mas eu estou com uma fé tão forte, irmãos. E na segunda-feira, eu saí de manhã sem rumo nenhum. Sem rumo nenhum. E a passagem lá de ônibus é R$2. Eu só tinha R$5. Não dava para andar muito não. E eu fui para o centro, mas sem rumo nenhum. E eu cheguei no centro. Foi quando eu comecei a procurar firmas, lojas, na cidade para me
preferência de firmas, fábrica, para me trabalhar. Eu estava andando perdido em Juiz de Fora, já conhecia, mas eu não tinha a noção, a localidade onde ficava a firma. Eu estava andando, de repente eu parei, eu perguntei a informação onde tinha um bairro chamado Industrial que tem lá em Juiz de Fora. E quando eu comecei a falar com o senhor, ele virou para mim e falou assim: o senhor é crente? Eu falei: eu sou crente. Ele falou: a paz do Senhor, a paz do Senhor. Ele falou: para onde você quer ir? Eu falei: eu quero ir para o bairro Industrial, como eu estava falando com o senhor. Olha, você tem que pegar outro ônibus. Aí eu cocei a cabeça, né? Eu falei: por que você quer ir lá? Ele virou para mim e falou: eu quero lá entregar alguns currículos para mim aqui, que eu tenho aqui, eu estou desempregado, sou filho de pastor, estava aqui, sou sobrinho do pastor Brito. Você é sobrinho do pastor Brito? Meu tio é muito conhecido lá em Juiz de Fora. E ele falou assim: você tem como ir lá? Eu falei: só tem uma passagem de ida. Ele falou assim: olha, eu vou te dar R$50. Vai lá e fala meu nome, porque eu sou encarregado da firma. Olha que a fé faz, irmão. Ele me deu R$50. R$50. Mas eu falei: não, irmão, não precisa de R$50, eu quero só uma passagem. Não, vai, te dou R$50, você vai lá e fala que dá o meu nome lá. E Deus vai abrir a porta para você. E eu fui. Ainda nós, a gente não acredita ainda na fé do Senhor, porque Deus está com a mão sempre pronto para nos abençoar. Então eu falei assim, murmurando, né? O irmão me deu R$5, mas ele é gerente lá e carregaram na vida, não podia colocar eu lá, né? Por que ele não ligou para colocar lá direto? Né? Eu precisando do serviço. E aí, irmãos, para honra e glória do Senhor, faz 6 meses que eu estou trabalhando naquela firma. A fé, ela move montanha. E a comida que estava dando para aquele bezerro era a fé. E cada vez que estava comendo para o bezerro só ia engordando, com o sininho balançando. E o bezerro só engordando, e o sininho balançando. É o tempo do Senhor e a fé que move montanha. Aleluia! A fé que move montanha. Mas a Bíblia relata também que aquele filho gastou tudo que tinha. Tudo que tinha. Com Deus, é a hora que parece amigos, é a hora que parece parente, é a hora que parece primo, tudo quanto é lado. É uma realidade, irmãos. Essa mensagem que eu trago muito para a minha vida, para nossas vidas, quero trazer para nossas vidas, porque é uma realidade. Aparece um monte de gente para bater nas costas, para falar, para ajudar, e na hora que você mais precisa, não aparece uma pessoa para te ajudar. E a Bíblia relata que aquele filho gastou tudo, e houve uma miséria muito grande naquele lugar. Foi quando ele se viu comer comida entre os porcos. Quando ele se viu todo sujo, mendigo, um trapo. Aí foi quando a consciência fala: quanta coisa eu tinha dentro de casa. Tinha um conselho bom, tinha uma cama boa, tinha a instrução do meu pai, tinha servos para me servir na cama, na mesa. Deus é muito bom conosco, aleluia. Deus é muito bom, irmãos, Deus é muito bom. Aleluia. Mas muitas vezes a gente tem que tomar coragem. Para fazer a obra do Senhor tem que tomar coragem, tem que ter força, tem que ter vontade. E uma pessoa que eu admiro muito aqui é o Daniel. Eu admiro muito você, Daniel. Por muito tempo você tem tocado nessa igreja, meu filho. Deus é contigo, continua assim. Continua assim. Deus é contigo. Eu te admiro muito. Esse tempo eu lembrei de você lá na igreja. Eu estava tocando e eu falei de um jovem, calmo, tranquilo. Sai um, entra um, está lá o Daniel tocando na igreja. Deus é contigo. Tem que ser corajoso, irmãos. Tem que ficar na posição de Deus. E aquele filho estava todo sujo. E ele lembrou daquela sujeira onde ele estava ali, ele aguentou. Mas sabe o que ele decidiu? Ter coragem de limpar a sujeira e falar assim: vou voltar para a casa do meu pai. A coragem de levantar da onde está, da miséria, da porcaria, da droga, do vício, da mentira, da intriga.
Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E te direi, pai, pequei contra ti e perante o céu. Ele não queria nem mais ser mais filho. Ele só queria ser um servo. Ele só queria o perdão do pai. Permite aqui, pastor, vou tirar a lanterna rapidinho. Só para me dar um exemplo. Aleluia. O sino no pescoço daquele cabrito, como eu falei, era o tempo. E o tempo passou. Hoje, pela misericórdia de Deus, dia 27 agora, quero dar um exemplo aqui, fiz 31 anos. E muita gente falou para mim que eu não ia chegar aos 31 anos. Mas Deus lá do alto sabia que hoje eu estaria aqui louvando e bendizendo o Senhor Jesus. Ele sabia! E o tempo passou. Eu quero dizer com isso, com 31 anos que eu fiz, meu cabelo está caindo, irmãos. Meu cabelo está caindo. Tem alguns tios aí que não tem mais cabelo. E o que eu quero trazer para a mensagem é que o pai, a visão dele, já não estava mais chegando. E quando o filho já estava aí, eu teve a coragem de bater a sujeira e ter com o pai, vou sair dessa sujeira e vou embora. Sabe como que o pai dele estava? Lá na varanda, sentado, esperando o filho chegar. Sentado, esperando o filho chegar. Aí o olho já não enxergava, porque o tempo passou. O bezerro estava gordo, bonito, rosado. Chama, o pai chama o servo. Ei, vem aqui. Sentado. Parece que é meu filho que está vindo. Olha para mim, fazendo um favor. Olha para mim, será que é meu filho? Ao servo. Vai lá, olha. Patrão, o teu filho está voltando. É teu filho. Ele está voltando. É teu filho, ele está voltando. E o patrão levanta, já cansado, velhinho, mas não perdeu a fé, não perdeu a esperança. Pronto, firme ali, com toda a dificuldade, mas servindo ao Senhor. O tempo que passou, saiu, levou para outro, ali servindo ao Senhor, esperando a volta do Senhor. Meu filho está voltando, o meu filho está voltando. Vai lá, abraça o filho. Aí vem o bezerro que estava gordo. Ei, meu servo, aquele bezerro que você não entendeu o trabalhar de Deus, que você fez, que você questionou, que você murmurou, na hora que o pastor falou, você questionou, na hora que a irmã falou, você questionou, na hora que ela foi para a igreja, você não veio, na hora que ela para orar, você não veio, na hora que ela para evangelizar, você não foi. Ei, aquele bezerro que você murmurou, pega ele, vamos matar ele. Sabe por quê? O meu filho voltou à casa do Senhor Jesus Cristo. Ele está são e salvo. Vamos fazer a festa. Aquela sandália bonita que eu pedi naquela época para você guardar, traz ela para cá. Aquele anel, traz ela para cá. Aquela roupa bonita, traz ela para cá. Vamos vestir o meu filho. Sabe por quê? Ele voltou à casa do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vamos celebrar a volta do meu filho. Aleluia. Fiquemos em pé. Aleluia. Jesus está sempre pronto para nos abençoar. Jesus está sempre pronto para nos abençoar. As bênçãos do Senhor que enriquece não acrescenta dores. Jesus está sempre pronto para nos abençoar. Fica na posição que Deus pediu para você ficar. Fica na posição, porque Jesus está sempre pronto para nos abençoar. Aproveite o tempo na igreja. Aproveite o tempo, porque breve está a volta do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia relata que houve uma festa muito grande. Houve uma festa muito grande. Mas a Bíblia também relata aqui que o Dr. Lucas escreve que tinha outro filho. Outro filho, quando chegou, se assustou.
estou com aquilo. Que negócio é esse? Eu sempre aqui, o senhor nunca mandou sequer um bezerro para mim. Mas o filho foi dar uma passeada por aí, porque ele não viu o milagre acontecer, do seu irmão ter voltado. Ele não viu. Não viu. Igreja, ajude o pastor da igreja, da tua igreja. Ajude. Porque as mãos do Senhor estão sempre estendidas para nos abençoar. Haja o que houver, ajude. Ajude. Eu quero encerrar um pequeno testemunho aqui. Temos um irmão lá em São Paulo, conta-se um pastor muito amigo meu, que ele conta que tem um irmão lá em São Paulo, lá no bairro chamado Santo André. E ele estava numa vigília. E ele, nas 4 horas da manhã naquela vigília, estava com o joelho dobrado, orando ao Senhor. E foi quando que Deus falou com ele. E ele estava com o joelho dobrado, orando ao Senhor. E quando deu 4 horas da manhã, Deus falou com ele assim: sai daí agora e vai até a casa do irmão Luiz. E ele assim ele fez, porque ele entendeu a voz do Senhor Jesus Cristo. Olha o que a fé faz, irmãos. E ele saiu da vigília, deixou aquele culto lá e foi até na casa do irmão Luiz. E lá ele apertou a campainha. Trindão. O irmão Luiz estava deitado, dormindo. O irmão Luiz falou para a esposa assim: mas quem será essa hora? 4 da manhã. Levantou, abriu a porta, deu de cara com o irmão João do Fogo. Ô João do Fogo, o que você está fazendo aqui? O irmão João do Fogo vira para ele e falou assim: olha, irmão Luiz, eu estava orando ao Senhor. E quando o Senhor falou para mim vir aqui, 4 da manhã, o irmão Luiz virou para ele e falou assim: mas como que Deus falou para o Senhor? Ele falou comigo, sabe por quê? Eu estava orando ao Senhor. Deus fala de madrugada. Aquele que busca, achará. Aquele que busca o Senhor de madrugada, achará. Ô Luiz, eu estava orando ao Senhor, lá na vigília. Foi quando Deus falou comigo, para o Senhor pegar o carro do Senhor. E para a gente ir lá na Avenida Paulista agora. Mas agora, 4 da manhã, o frio danado de São Paulo, não tem ninguém. Essa hora, 4 da manhã. Mas o Senhor falou para ir agora lá. Me dá um minuto. O irmão Luiz foi lá, se trocou, pegou o carro, tinha um Passat verde alemão. E toda vez que eu ouço esse testemunho, eu me lembro da Brasília que o Senhor tinha. Era uma Brasília verde, né? Eu fico imaginando, irmãos, da Brasília. O Senhor tem aí? Não, né? Deus é muito bom. Amém. Mas eu andei muito naquela Brasília. Eu fui muito para Itaquiri da Serra. Muitas vezes foi eu, o Senhor e meu pai. Nossa, Itaquiri da Serra, fazer culto lá. E eu lembro, quando fala da Brasília, que era um Passat verde alemão. E lá foi o irmão Luiz, irmão João do Fogo, tec, para lá. E irmão Luiz com a cara de limão azedo. Mas quando chegou lá no meio da Avenida Paulista, o irmão João do Fogo fala assim para o irmão Luiz, o irmão João do Fogo fala para o irmão Luiz: aqui que Deus mandou fazer a obra. O irmão João do Fogo tira o cinto, abre a porta e olha para aqueles prédios bem altos de São Paulo e dá um grito assim: ó, Jesus te ama! O irmão Luiz não entendeu nada do trabalhar de Deus. Entrou no carro, botou o cinto, fechou a porta e foi embora. O irmão Luiz começou a murmurar, ficou muito irritado. Eu saí lá de Santo André, atravessei São Paulo inteiro, só para falar que Jesus eu amo. Que negócio é esse? Gastava gasolina. O irmão João do Fogo ainda pegou a vigília ainda. Tempo passou, o irmão Luiz entrava numa porta, o irmão João do Fogo entrava numa porta, o irmão Luiz nem queria ver, porque ela estava pedindo para mim lá na Bahia, só para falar que Jesus eu amo para ninguém. Um dia, irmão, um dia, ao trabalhar de Deus, um dia, numa vigília, muito cheia, antes do pastor passar para o pregador, à noite, o pastor vira e fala assim: irmãos, tem um jovem aí atrás, que desde o começo da vigília quer dar um testemunho. Vem cá, jovem, aquele jovem sai muito bonito. Ele me sai, pega o microfone e começa a falar: irmãos, por muito tempo, eu era desgraça na minha família.
casa de recuperação, a casa de recuperação, a casa de recuperação. E uma das casas que eu estava, eu pulei o muro, era de madrugada, estava com dinheiro, e fui em determinado lugar, peguei a quantidade de droga, botei no meu bolso, e lembrei que papai tinha um apartamento lá na Vida Paulista, consegui entrar. E lá no apartamento, eu estava usando droga, me acabando. E quando mais eu estava aguentando mais, meu corpo não aguentava mais, eu estava totalmente desabilitado. Eu comecei a ouvir uma voz que dizia assim: se mata, você não serve para nada. Se mata, o que resta para você, você se jogar. Se mata. Está vendo essa janela daqui? Está vendo essa janela? Se joga daí de cima, é o que resta para você. Seu pai não aceita mais você, sua mãe não te aceita, ninguém mais te aceita. Se mata! A Bíblia fala que o diabo veio para matar e destruir, mas Deus veio dar vida e vida com abundância. Se mata! E aquele jovem ia se matar, e quando ele subiu na janela, ele contou um, ele contou dois, ele contou três, ele ouviu uma voz que dizia baixo para cima: Jesus te ama! Precisou só de uma palavra, que Jesus o ama. Ele não pastor lá em São Paulo. Precisava de uma palavra, precisava de uma coragem de sair da lama e voltar para a casa do Senhor. Precisava só do tempo, o sino que botava no pescoço, que o tempo para dizer: o meu filho um dia vai voltar. Ei, meu filho, Deus está te dando uma oportunidade, meu filho, aproveita. Jesus te ama. Jesus te ama. Aleluia. Jesus ama. Deus está sempre com os braços abertos para nos abençoar. As bênçãos do Senhor que enriquece não acrescentadores. Aleluia. Meu Deus, eu te amo, Jesus. Aleluia. Deus é muito bom, irmãos. Aproveite o tempo que você está com o Senhor. Não desperdice. Aleluia. Irmãos, repita comigo assim: eu sou o milagre. Eu sou o milagre. Mais forte, irmãos. Eu sou o milagre. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol da esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus da minha vida. Nunca houve noite